Ótima noite de terça para vocês, pessoal! Hora de nós resgatarmos nossas vivências aqui de análise e simulação das variáveis de processo e consolidarmos nossos conhecimentos para avaliação A1, gente. E que momento, pessoal! É hora da gente fechar com chave de ouro o primeiro grande ciclo da nossa UC, pessoal. Para isso, eu preparei uma listinha aqui com 2 exercícios bem intensos para vocês se divertirem, hein, pessoal? 2 exercícios muito carinha de prova, hein, pessoal? Esses exercícios aqui vocês encontram lá já no nosso material do Teams, dentro da revisão para os focos 1 a 3, pessoal. Deixa eu só fazer uma pequena confirmação aqui, se esse Ah, não, pessoal, esse daqui eu não tinha ainda colocado. Deixa eu já publicar esse aqui para vocês, tá? Para a avaliação A1. Prontinho, pessoal. Já vamos colocar esse bloquinho aqui super bacana, pessoal, de 2 exercícios bem intensos aqui para vocês se divertirem, hein? Eu vou exportar aqui esse PDF. E, enquanto isso, pessoal, é bom que a gente já pode ir curtindo também esse primeiro exercício aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal. Muito a carinha da nossa avaliação A1, tá, pessoal? Vejam só. Esse daqui, pessoal, resgata um pouco da discussão que a gente teve na nossa última semana. Aliás, nas 2 últimas semanas de curso, na verdade, tá? Esse daqui, pessoal, trabalha um pouco da parte de balanços transientes junto com a parte de sistemas reativos, que foi o que a gente explorou nessas 2 últimas semanas de curso, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, pessoal. Esse material que nós vamos explorar hoje, pessoal, já está publicado para vocês aqui no Teams. É só vocês entrarem dentro de atividades de aula. Ele está aqui como foco R1, revisão para avaliação A1, tá? Tudo que vocês precisarem aqui já está publicado aqui, tá? Nossa listinha de hoje já está por aqui. Vamos então acompanhar aqui nosso primeiro exemplo, pessoal. Esse daqui, um exemplo bem puxadinho, tá? Que talvez até pelo horário possa ser o único que a gente desenvolva hoje, mas pelo menos eu fazendo esse daqui eu fico bem confortável, pessoal. Os quadriciclanos, gente, são hidrocarbonetos que têm anéis muito tensionados, tá? E eles podem formar substâncias como o norbornadieno através de isomerização.
Um exemplo de reação envolvendo essas substâncias, vocês estão vendo aqui no esquema ao lado. Um grupo de pesquisa deseja sintetizar a substância B utilizando um reator do tipo tanque de mistura agitado, o famoso reator de CSTR que a gente conheceu com muitos detalhes no nosso encontro da semana passada. Esse reator tem um volume de 100 litros. A reação é exotérmica e ela segue uma cinética de primeira ordem em relação ao reagente A. Como essa reação é muito exotérmica, o reator é acoplado a uma serpentina de resfriamento que vai envolver todo o seu conteúdo, conforme a figurinha que vocês estão vendo aqui, pessoal. O nosso reator, então, gente, é um tanque que recebe uma alimentação somente do reagente A, tá? Não tem nada do produto B na alimentação. Deixa eu pegar só aqui meu apresentador, gente, sem ele eu não consigo viver, tá? Então aqui nós temos a alimentação do reagente A e o conteúdo dentro do reator vai sofrer um aumento de temperatura ao longo do tempo, porque a reação é exotérmica. Para controlar a temperatura dentro do reator, esse reator vai trocar calor com algum fluido refrigerante, pessoal. Essa troca é feita através de uma camisa de resfriamento. O líquido que é responsável por trocar calor, pessoal, não entra no reator, tá? É igual à lógica, por exemplo, de um freezer. A nossa geladeira, ela tem um fluido refrigerante? Sim, tem, tá? Ela tem um gás que refrigera o conteúdo. Esse gás não entra em contato com o material com o material que a gente coloca dentro da geladeira, tá? Ele participa de um ciclo termodinâmico que tira calor do interior da geladeira. É a mesma lógica aqui. O fluido de resfriamento que é usado, gente, é a água tirada de um tanque a 300 Kelvin, né, 27 graus Celsius, e o reator é alimentado com uma corrente de meio mol por litro do reagente A, com uma vazão de 100 litros por minuto e uma temperatura de 350 Kelvin. A densidade de todas as substâncias pode ser aproximada pela densidade da água, e caso seja necessário usar esse valor, nós vamos considerá-lo de 1000 gramas por litro. Nós vamos considerar que o volume de líquido dentro do reator vamos considerar que o volume de líquido dentro do reator seja mantido constante através de uma válvula de overflow. Ou seja, pessoal, caso o volume de líquido dentro do reator fique abaixo de 100 litros, a válvula fecha a saída do reator até o conteúdo dentro dele ficar em 100 litros. Se por acaso o volume de líquido dentro do reator passar de 100 litros, a válvula abre, tá? E nós vamos considerar aqui a Professor, posso hipótese perguntar de uma mistura perfeita. Oi, Selminha. Boa noite, professor. Desculpa, viu, incomodar e Imagina, Selma. para a aula, mas eu queria perguntar uma coisa. Peraí, você está dizendo que dentro do reator tem um líquido, Uhum, né? E a água também ela vem para resfriar, é isso? uhum. Sim, só que tem esse detalhe, Selma. A água, ela não circula por dentro do reator, tá? Ela é como se fosse Certo. um ar-condicionado. Ela vai circular por fora do reator. Esse fluido que está dentro do reator é o que mesmo que você falou? É o fluido que vai passar pela reação, Selma. Ah, tá. Tá? Tá bom. Obrigada. E aí a gente Desculpa. vai considerar que o reator é perfeitamente misturado.
primeira pergunta que nos é feita, pessoal, é escrever a equação do balanço de massa global do reator, partindo da forma mais geral e indicando a relação final entre as vazões de entrada e saída do reator para a hipótese de volume constante. Vamos lá, então, para essa daqui, gente. Essa daqui, por acaso, pessoal, sem querer, querendo, a gente já fez um pouquinho na semana passada, tá? O item A desse problema já apareceu nas nossas discussões na semana passada, tá? Mas não custa a gente resgatá-lo, tá? Como que é nosso probleminha, pessoal? Opa, deixa eu ver aqui, gente. Tá? Nós temos aqui nosso reator, bonitinho aqui. O volume desse reator, 100 litros. E esse volume, hipótese importante, ele é mantido constante o tempo todo. Esse reator é perfeitamente agitado. Tem uma corrente de entrada aqui, alguma alimentação. Essa alimentação, pessoal, eu vou aqui usar a notação de engenharia de reações, tá? Deixa eu lembrar aqui. Essa daqui vai ter uma certa vazão volumétrica que eu vou chamar de V.0 e uma concentração do reagente A que eu vou chamar de CA0, tá? E aqui uma temperatura também de entrada T0. Não sei o que vai acontecer dentro do reator, tá? Vai acontecer alguma coisinha aqui. E dele vai sair uma corrente que vai ter uma certa vazão volumétrica V ponto. Opa! Uma certa concentração Ca do reagente e uma temperatura T, que não é necessariamente T0, tá? Isso por quê? Porque a reação é exotérmica. Justamente para a gente lembrar, pessoal, que a reação é exotérmica, eu vou colocar aqui em laranjinha, deixa eu pensar aqui, vou colocar aqui com essa setinha toda esquisitinha, a ideia de que tem troca de calor, tá? Até coloquei aqui, pessoal, com essa setinha esquisita, para a gente saber que isso daqui é energia e não matéria que está sendo trocada, tá? Para a gente poder fazer essa distinção. Muito bom, gente. No item A deste problema, nós queremos saber qual é a relação entre a vazão de alimentação e a vazão de saída do reator. Essa relação, pessoal, obviamente pode ser determinada através do balanço de massa global, né?
Por que que eu sei que é do balanço de massa global? Bom, primeiro porque o enunciado está falando para a gente, né? Essa daqui a gente pode dar meio que uma de malandrinho, pessoal. O texto base pediu para a gente construir o balanço global, tá? Mas também não podemos esquecer do que, gente? Vazão de entrada, vazão de saída são variáveis que se relacionam à massa do sistema como um todo. A gente até pode associá-las ao balanço de um componente individual, tá? Isto seria plausível, tá, gente? Porém, eu admito para vocês que, de fato, tá, é mais conveniente encontrar essas relações a partir do balanço global como uma primeira alternativa, tá? Pode ser que a gente determine com o auxílio do balanço de massa de uma espécie individual? Sim, pode, tá? Não vou dizer que isto não aconteça, tá? Mas, via de regra, o balanço de massa o balanço de massa global deveria ser capaz de nos dar essa informação. Vamos então, pessoal, justamente escrever o balanço de massa na forma global. E aqui, como eu não canso de repetir para vocês, gente, tá? É sempre útil começarmos a partir da forma geral do balanço e depois a gente vai simplificando o problema. Acúmulo é igual. Deixa eu até colocar na linha de baixo para acomodar eventuais simplificações que a gente faz. Acúmulo é igual entrada menos saída mais geração menos consumo. Vamos lá. Agora, vocês me contam, porque hoje é o dia da revisão. Hipóteses simplificadoras do balanço global. O que que a gente vai adotar aqui? Geração e consumo zerado, provavelmente. Porque é balanço geral, balanço global. Tá no mudo, professor. Professor, está no mudo. O senhor ainda tá no mudo, professor. Tô no mudo e falando aqui que nem louco, né, Larissa, tá? O que a Larissa falou tá perfeito, pessoal. E já vou aproveitar. Você dormiu hoje, Larissa? Não também, mas dormi. Acordei mais cedo hoje. Tá, não, porque, ó, lembra que semana passada você tava bem, hein, Larissa, tá? Pra quem não tinha dormido, você tava bem. Por que que eu tô fazendo essa piadinha, pessoal? Porque a Larissa fez a coisa certa. Não basta sair zerando as coisas, a gente tem que justificar o porquê. Então, aqui é zero, porque a gente está falando do balanço de massa global. Tem mais algum termo que a gente pode simplificar desse balanço? Eu tô vendo aqui o exercício, eu não consegui identificar se no texto se era regime permanente ou transiente. Ótima discussão, Processo. Larissa, tá? Volta aqui para o texto base, tá?
E vamos procurar alguma informação que nos ajude aqui. Vamos ler com carinho esse pedaço aqui, Larissa, ó. Considere que o volume de líquido no reator seja mantido constante. Essa informação aqui, Larissa, pode nos ajudar em alguma coisa. É que seria em relação ao termo de acúmulo. Se fosse constante, poderia se considerar regime permanente, não é? Boa, Larissa, tá? Então, aqui, de fato, a gente pode zerar também o termo de acúmulo, porque a massa total está em regime permanente, tá? A gente pode colocar aqui que... Mas entrada e saída continua. Isso, Selma. Tá? A gente pode até melhorar aqui, pessoal. Deixa eu pegar aqui borrachinha para colocar melhor isso daqui, tá? A gente pode até argumentar que, como estamos no balanço global, que o acúmulo é zero porque o nível de líquido é constante. Então, no caso, tem que voltar bem ao enunciado e relacionar, né, professor? Ir relacionando o que está Com no as enunciado hipóteses. com a... Exatamente, Selma. Certo. Agora sim, pessoal, a gente consegue relacionar aqui os balanços, pessoal. Vamos lá. Ficamos, então, a conclusão é que o termo de entrada ficou igual ao termo de saída. Essa daqui foi uma conclusão, pessoal, que nós já tínhamos chegado na semana passada, tá? E que foi exatamente o ponto que o Gustavo tinha observado sobre reatores CSTR, tá? Para um CSTR, a menos que ele esteja, pessoal, operando de forma esotérica, tá? E o esotérica aqui não é isotérmica, não, tá, pessoal? É esotérica de louca, tá? O CSTR não deveria ter acúmulo de material, tá? Então, aqui, de fato, é, como a gente esperava, saída igual à entrada. A saída é o que a gente está colocando aqui em roxinho na figura que eu acabei de corrigir. Acabei de corrigir, não, acabei de trocar. E a entrada é o que está em verdinho. Então, a pedida aqui do enunciado era o quê, gente? A gente correlacionar vazão volumétrica da saída com a vazão volumétrica da entrada. Pelo texto base, pessoal, a vazão volumétrica aqui de entrada é de 100 litros por minuto. Como essas vazões têm que ser iguais, então, prontinho, pessoal. Então, aqui está a resposta que a gente estava procurando no item A, tá? Vazão volumétrica de saída, 100 litros por minuto, tá? Aqui, nenhuma grande conclusão para a gente, tá? A gente já tinha um pouquinho de noção disso daqui. Tudo bem com essa daqui, pessoal? Sim, professor.
tá? Sim. Essa daqui, gente, para os colegas que estavam na semana passada, foi exatamente o que a gente já tinha discutido e volto a comentar aqui, pessoal. Isso daqui, o Gustavo e a Larissa já tinham chegado a essa conclusão com a gente na semana passada, tá? Agora vamos para o item B dessa questão. Esse daqui me interessa bastante, tá, gente? Vamos considerar agora, pessoal, o balanço de massa do reagente A. Em base molar, para um reator perfeitamente misturado e uma cinética de primeira ordem, o termo de geração e consumo do reagente é simplificado para sigma.A igual a VKCA. Escreva o balanço de massa transiente do reagente A, simplificando-o ao máximo possível. Na semana passada, pessoal, a gente já tinha feito o balanço de massa de um reator de CSTR. Só que a gente não tinha feito o balanço de massa transiente dele. A gente fez o balanço estacionário. A novidade hoje é que a gente vai fazer o transiente. Vamos então agora construir a equação geral do balanço transiente para o reagente A. Primeira perguntinha aqui, pessoal, uma indagação curiosa que eu faço aqui para vocês, tá? Aliás, não vou fazer indagação nenhuma ainda, tá? Vamos começar estruturando o balanço. Depois eu começo a fazer minhas perguntas, tá? Então, vamos puxar aqui forma geral do balanço de massa do reagente A em base molar. Regime transiente. Então, vamos lá. Vamos começar a manipular aqui nossa equação geral, pessoal. De novo, vamos voltar para o nosso clássico acúmulo igual entrada menos saída mais geração menos consumo. Tá? Deixa eu até já brincar aqui, pessoal, e já ir colocando também um pouquinho. Deixa eu já ir brincando, colocando as coisinhas com as cores, né, para ficar mais bonitinho para a gente. Acúmulo, né, para manter a coerência com o que eu coloquei lá em cima. Acúmulo é igual entrada menos a saída. Ah, gente, não estou vendo meu mouse. Tá. Agora sim. Entrada menos saída mais geração menos consumo. Professora, essa aula fica gravada, né? Sim, Selminha, eu estou gravando. Tá bom. A Júlia mandou perguntar, porque ela não teve como ficar na aula hoje. Ah, sim, pessoal, tá? Essa daqui estamos gravando, tá? Só não se esqueçam que vai ser uma pena que vocês não vão poder trazer a gravação no dia da prova, né? Agora vamos lá, pessoal.
particularidades que eu quero que vocês observem aqui, pessoal. Quando eu escrevi aqui o balanço de massa, pessoal, vocês estão vendo que eu estou tendo cuidado aqui de usar cores, tá? O mesmo esquema de cores aqui em todos os termos, tá? Estou tentando usar qual lógica, pessoal? Tudo o que for relacionado a acúmulo, eu estou colocando aqui em azulzinho claro. Pergunta que eu faço para vocês. Por que que eu coloquei o termo de geração e consumo também em azulzinho claro? Porque são Porque tem coisas alguma que a gente relação com o acúmulo. Oi, não ouvi, gente. Eu ouvi, assim, eu ouvi a Selminha falando um pouquinho atropelado. Tem alguma relação com acúmulo, Um consumo e pouquinho, geração? Selma. Quem que tinha Consumo e comentado geração. antes de você? Não sei. Alguém falou aí. Oi? Qual foi a ideia, Larissa? É porque o acúmulo, a geração e o consumo são as coisas que a gente pode desconsiderar? Não. É porque o acúmulo, a geração e o consumo são coisas que acontecem dentro do volume de controle. Ah, entendi, Tá? obrigada. Por isso que eu coloquei todos eles em azul, pessoal. Sempre que a gente vai olhar para esses termos, a gente tem que olhar para o que está acontecendo dentro do volume de controle, tá? Danilo, agora que eu puxei aqui o chat, qual resposta que você quer que eu repita? Ah, sim, a resposta do item A é essa daqui. Vazão volumétrica de saída é igual a da entrada, é igual a 100 litros por minuto, tá? Essa é a conclusão a que a gente chegou, porque a gente está partindo da premissa de que o nível de líquido dentro do reator é constante, tá? Agora, pessoal, segunda perguntinha que eu faço para vocês aqui. Que simplificações a gente vai fazer aqui no balanço de massa do reagente A? Pelo menos olhando os termos gerais aqui, o que que a gente vai simplificar? Acúmulo, provavelmente. Então, gente, esta vocês tocaram bem onde eu queria, pessoal. Vocês puseram o dedo na ferida. No item a gente zerou o acúmulo com o argumento de que o nível de líquido era constante, tá? E, portanto, a massa global está em regime permanente. Só que volta um pouquinho, pessoal, pro problema. A gente vai alimentar o reagente A, tá? E foi pedido para nós escrevermos aqui o balanço de massa transiente do reagente A. Dá para o balanço do reagente A não seguir a hipótese de regime permanente, sendo que o balanço de massa global está seguindo essa hipótese? Vocês entenderam a minha pergunta, pessoal? O balanço de massa global,
Vou repetir sim, Gustavo. O balanço de massa global ficou com a hipótese de regime permanente, porque a gente zerou o termo de acúmulo. Para o reagente A, essa hipótese vai valer automaticamente? Não, porque é outro regime. Aí que tá, né, Selminha? Não necessariamente, pessoal. Porque olha só o que poderia acontecer. Poderia ser, pessoal, da gente começar a reação sem alimentar, sem trocar calor ainda, e depois começar a trocar calor. Essa informação não apareceu ainda no texto base. Por isso, até que o comando do item B é bem explícito com a gente. Se vocês puxarem aqui o comando, tá? O que nos é pedido aqui, pessoal? O comando da questão fala claramente: escreva o balanço de massa transiente do reagente A, tá? Então, pessoal, essa é uma das coisas que eu quero que vocês percebam. O fato da hipótese de regime permanente ser aplicada ao balanço de massa global não significa que as outras variáveis de processo obrigatoriamente vão seguir essa hipótese. A gente precisa se certificar de que ela é válida caso a gente queira aplicá-la. Esse daqui é um exemplo no qual ela não vai ser aplicável, tá? Professor, então, por isso que são variáveis de processo. Cada processo muda e você tem que prestar atenção nisso. Então, tipo, no nosso caso aqui, no problema, você tem que interpretar o que está pedindo, no caso. Sim, Selma. Regimes, isso muda essas coisas. Sim, porque nesse problema, o que Entendi. acontece, Selma? O fato da massa total dentro do reator não mudar não significa que a concentração dentro dele ao longo do tempo não vai mudar. E a mesma Ter coisa, por variações. exemplo, para a temperatura, tá? Por isso que a gente vai manter aqui o balanço transiente. Usando a anotação que a gente desenvolveu na semana passada, pessoal, quando a gente tem termos de reação, nós vamos representar geração e consumo de uma forma simplificada. A gente vai chamar aqui o termo geração menos consumo. Opa, não, canetão não, gente, pelo amor de Deus, é canetinha. Canetinha, tá? O termo aqui de geração e consumo. Aí, gente, agora meu apresentador, meu mousezinho tá querendo se mal comportar. Ai, que burro! Vamos, criatura, acorda. Ai, gente, agora sim, minha canetinha me fez o favor de descarregar. Tá bom. Então vamos fazer do jeito burro, tá? Mas não tão burro assim para não ficar tão feio, já que tá tão bonitinho, tá? Esse termo, pessoal, é o que a gente batizou do sigma ponto, tá? Agora, então, gente, vamos começar a desenvolver essa equação aqui, pessoal. Agora é que vem a parte bonitinha do problema, tá? Como hoje eu estou sem minha mesinha apresentadora, pessoal, agora eu vou começar a usar aqui o editor de equações, tá? Então vamos lá, gente. Tá? Se vocês não for... Ah, não, agora já começou a aparecer. Vamos lá.
Pessoal, vamos trabalhar aqui em base molar, tá? Então, vamos lá. Termo de acúmulo em base mássica, pessoal. Ele era o quê? Uma coisa que a gente já aprendeu, pessoal. O termo de acúmulo, ele é uma derivada, né? Agora a gente não precisa ter mais pudores quanto a isso, né? A gente já sabe que por trás dele tem um DDT da vida. Qual é este DDT? Se fosse em base mássica, a gente escreveria DMADT. Como agora é em base molar, no lugar de massa, a gente vai colocar Na. N de número de mols. Simples assim. Tudo bem, pessoal? Sim. Termo de entrada, pessoal. Termo de entrada é representado por vazão. Se fosse em base mássica, era vazão mássica de A na entrada, que a gente iria escrever M ponto de A na entrada. Como é em base molar, a gente vai colocar FA, F para falar que é vazão molar, e aí, como na entrada, vamos colocar FA0. Vazão na saída, pessoal. Como esse é o balanço do A, gente precisa colocar a vazão mássica do A. Aliás, desculpem, a vazão molar do A na saída. Se fosse balanço de massa, a gente iria colocar vazão mássica do A na saída. Ia ser M ponto do A na saída. Como é balanço molar, vamos colocar FA e a saída a gente está denotando por S, sim, aliás, sem índice. E o sigma ponto a gente está denotando simplesmente por sigma ponto, tá? Que é o termo de geração e consumo. Então, por enquanto, a gente deixa esse daqui assim. Tudo Vazão bem, molar, gente? você está representando pelo F? Isso, Selma. Tá? Aqui a gente deixa explícito que a unidade dos termos é mol de A, tá? Mols de A por unidade de tempo, tá? Por exemplo, mols de A por segundo, mols de A por minuto, tanto faz qual vai ser a unidade, tá? Mas a base é base molar aqui. Tudo bem, Professora, gente? aquela vazão lá em cima, aquela vazão de entrada ali, o V0, V.0, é mássica? Aí quando você fala em molar, aí você coloca o F. Isso, tá? E aqui uma pequena correção, Selma. Os V pontos, eles não são vazões mássicas, tá? Eles são vazões É, volumétricas, tá? Aqui, métrica, isso. Selma, foi até bom você ter comentado isso, porque vale a pena a gente botar um comentário aqui, tá? Que sem querer querendo, eu pulei uma coisinha, tá? Vamos colocar aqui uma observação. O que está implícito, pessoal, nesse cálculo do item A que eu coloquei? O que está implícito no A? Isso. Para eu já ter colocado que entrada é igual a saída e, portanto, vazão volumétrica da saída é igual à da entrada, o que está implícito aqui? E o volume é constante? Não volume, mas que propriedade associada ao volume? Vazão?
Não é a vazão, gente. Ah, não. É, Você está falando de unidade, tipo mol? Quase, Selma. O correto seria escrever o quê? A partir do momento que a gente escreve entrada igual a saída, o certo seria escrever vazão mássica da entrada é igual a vazão mássica da saída. Sem querer querendo, eu Porque o que acabei está entrando, escrevendo... Oi? porque o que está entrando é uma massa, não é? De água, é Sim, isso? exato, Selma. Sem querer querendo, eu acabei escrevendo que vazão volumétrica da saída é igual a vazão volumétrica da entrada. O que está implícito nesse meu raciocínio? O que está entrando e saindo é uma massa. Não, Selma, é uma outra hipótese também aqui do texto base. A densidade de todas as substâncias pode ser aproximada pela densidade da água. Ou seja, podemos assumir que a densidade é constante. Tá? Não esquecer disto daqui, tá, pessoal? Porque se a gente estivesse trabalhando com um sistema em fase gasosa, isso seria um pecado. Tudo bem? Tá, mas Porque aí muda alguma coisa na equação aí do A? Ou não? aqui não vai mudar, Selma, tá? Mas se fosse em fase gasosa, poderia mudar bastante. Certo. Tudo bem até aqui, gente? Agora a gente precisa começar a destrinchar essa equação. Igualzinho a gente fez na semana passada, tá? Vamos começar então agora, gente, a destrinchar termo a termo dessa equação. O que é legal, pessoal, é que nesse problema o texto base foi muito generoso com a gente, tá? Vamos chamar essa equação geral aqui de balanço de equação 1. Já vamos deixá-la aqui penduradinha, tá? O texto base, pessoal, foi muito generoso, ó. Ele colocou aqui para nós uma informação bem boa para a gente aproveitar. Vou destacá-la aqui, ó. Em base molar, para um reator perfeitamente misturado e uma cinética de primeira ordem, o termo de geração e consumo do reagente é simplificado para sigma ponto igual VKCA. Então, essa daqui está fácil, pessoal. Um dos termos do balanço já nos foi dado, tá? Essa daqui, que bom, que pelo menos a gente não vai precisar pensar muito. Então, aqui, um dos termos da equação 1 a gente já conhece, tá? Então, podemos escrever que na equação 1, o termo de geração e consumo é dado por... Vamos colocar aqui a equaçãozinha dele. É o sigma ponto igual VK, concentração do reagente A, a concentração instantânea do reagente A. Pronto, tá?
Isso por informação do texto base. Agora a gente precisa destrinchar o termo de acúmulo e o termo das vazões. Qual deles vocês querem que a gente comece, pessoal? Com qual deles vocês querem começar primeiro? Oi, Gustavo? Acho que o acúmulo. Sim, vamos começar então com o termo de acúmulo. O acúmulo que, de vez em quando, é mais feinho, né? Vamos lá, então, tratar deste termo. Aqui, pessoal, nós vamos manipular o termo de acúmulo, pessoal, de tal modo que a gente tente deixá-lo o mais simples possível. Qual vai ser a pista que a gente vai usar para essa simplificação? Vamos olhar a carinha aqui do termo de geração e consumo. No termo de geração e consumo, aparece a concentração do reagente A, certo? Vamos então ver, pessoal, se a gente consegue, de alguma forma, deixar todos os termos explícitos em cima da concentração do reagente, tá? Então, aqui vamos manipular o termo de acúmulo de modo a explicitar a concentração do reagente A. Aí vamos lá, pessoal. Deixa eu só pegar aqui, que aí fica mais fácil, porque já está a equação prontinha do... Só para que a derivada está pronta, né? Vamos lá. Essa daqui, pessoal, é uma coisa que eu quero muito explorar com vocês agora. Mesmo que eu não tenha ensinado vocês a brincar de equação, tá? A brincar com derivada. Algumas coisinhas, sim, a gente tem condição de fazer. Prestem atenção aqui comigo, ó. Vocês conseguem ver aqui, pessoal, que eu mudei a cor do Na na equação? Sim. O Na, pessoal, é o número de mols do reagente A. Eu vou até voltar no slide anterior e vou até fazer uma pequena mudança aqui para manter uma coerência com a notação que eu estava seguindo com vocês no dia que a gente fez a aula de balanço transiente. Eu vou usar aqui a notação Na de T para forçar a gente a saber que o número de mols do reagente A varia com o tempo, tá? Precisa colocar isso? Não, pessoal, tá? Essa daqui é mera frescura minha, tá? Só para explicitar a ideia do que está mudando e do que não depende do tempo aqui. Agora vamos lá, gente. Número de mols, pessoal, é número de mols, não importa onde ele esteja, não importa se isso está dentro de uma derivada ou se está fora. Como a gente quer explicitar a concentração, qual é a relação entre número de mols e concentração de um reagente? Massa molar, talvez? Não, gente, não é a massa molar. Massa molar
daria a relação entre número de mols e massa total. O que a gente está querendo é a relação, tá? Tá faltando uma coisinha nessa conta quase. Mol e concentração. Exato, pessoal, tá? Pensem comigo aqui. Se a gente esqueceu, tá? O que é concentração de alguém? Concentração é mol por litro. A gente tem aqui só o mol. Como é que a gente faz o mol virar o mol por litro? Tá, eu vou facilitar um pouquinho a vida de vocês, pessoal. Eu vou colocar aqui o CA em função do tempo. Tá aqui a concentração do A. Concentração do A é mol de A por litro. O que falta para sumir o litro da concentração e dar só o mol, que é o N? Divide a concentração pelo mol? Não, Selma, porque a gente quer Multiplica pelo manter o volume. mol. Eu quero sumir com o litro. Multiplica pelo volume do tanque, talvez? Exato, Larissa, tá? Falta multiplicar aqui pelo volume, tá? Só isso. Então, pessoal, fica essa colinha, tá? Quando a gente trabalhar com o balanço em base molar, sempre que aparecer número de mols de alguém, a gente pode trocar por concentração dessa espécie vezes volume do tanque. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai usar uma colinha, esta sim que a gente desenvolveu tanto aqui no item A, quanto em cima da hipótese do texto base. O que a gente sabe sobre o volume de líquido dentro do tanque? Ele é constante? Boa, que ele é constante. Se agora a gente vai usar, pessoal, uma propriedade das derivadas. Qualquer coisa que é constante pode ser tirada da derivada. Para explicitar que o volume é constante, pessoal, eu vou tirar a ideia aqui de que ele é função do tempo, tá? Eu não vou escrever mais ele como V de T, tá? E agora sim, já que ele é constante, essa eu mostrei para vocês lá na nossa aulinha de balanço transiente. Quem é constante, pessoal, pode sair do operador derivada. Então, o volume pode cair fora e ele fica multiplicando o operador derivada. Isso vai ficar V vezes dCA de T dt. Pronto.
Daqui, pessoal, nós chegamos a uma equação que só apresenta agora derivada da concentração do reagente A. Não tem como abrir isso aqui para nada mais simples, pessoal, tá? Então, agora sim, pessoal, tá? O termo de acúmulo está todo simplificado. Prontinho, pessoal. Vou colocar aqui uma observação de que o volume de líquido no tanque é constante e pode sair da derivada. Tá? Vou colocar aqui, gente, eu queria colocar meus balõezinhos, tá? Deixa eu ver se tem aqui uma forma de balãozinho para colocar, gente, já que minha... Ah, tem sim, gente. Ai, que bom, tá? Tá, já que minha minha canetinha resolveu deixar de funcionar, traz para frente. Que bom, pessoal. Tá, pelo menos dá para a gente pôr nossos balõezinhos de reflexão. Doeu para simplificar Mas aqui o termo de acúmulo, pessoal? não, mas tipo assim, o professor, mas aí Hum. Que nesse foi, Selma? caso é porque o volume dentro do tanque é constante, né? Por Uhum, isso que sim, o volume saiu da derivada. sim. Senão Uhum. não sairia, Não, ele não sairia. certo? Tá? Muito bom, pessoal. Agora, olha só. A gente já tem o termo de geração e consumo, já tem o termo de acúmulo, tá? Falta agora o quê, pessoal? Simplesmente ajustarmos os termos de entrada e saída, tá? Esses são bem fáceis da gente ajustar. As vazões molares de entrada e saída do reagente A podem facilmente ser explicitadas em função de sua concentração nas respectivas correntes, tá? Essa daqui, pessoal, por acaso é um balãozinho que a gente fez também na nossa aula, não lembro se foi da semana passada, tá, pessoal? Lembram que eu coloquei lá, pessoal? Para vocês, até coloquei lá um J e vocês me perguntaram por que do J. Que eu falei, gente, esse aqui é para falar que é um reagente qualquer, tá? Vazão, pessoal, é mol por litro. Aliás, desculpem, é, por exemplo, mol por segundo, tá? Vamos pôr aqui caixinha para a gente pensar. O que nós temos, o que nós queremos explicitar é a concentração, por exemplo, que é algo em mol por litro. Como que a gente faz mol por litro virar mol por segundo?
A gente tem que sumir com o litro e tem que aparecer com o segundo embaixo. Então, a gente tem que multiplicar por litro e dividir por segundo. O que tem vazão unidade de... volumétrica? Oi? A Qual vazão que é? volumétrica? Exato, Larissa, tá? Só que aqui vazão volumétrica da respectiva corrente, né? Então, para a corrente de entrada, tá? A vazão molar de entrada do reagente A, FA0 é CA0 vezes V0. E, por consequência, quem que vai ser o FA? O FA, vazão de saída do reagente A do reator, vai ser CA vezes V. Aqui a gente pode até vou usar a anotação que a gente colocou, V ponto, né? E para este problema, opa, não, CA tá? Para este probleminha aqui, pessoal, a vazão volumétrica da saída é igual à da entrada, tá? Tudo bem até aqui, gente? Professor, essa última parte aí eu não entendi muito bem. Não, tá? Qual parte que você não entendeu, Selma? Que você falou agora por último, Tá, vazão de ó, entrada igual. sim. Por definição, vazão molar de uma substância em uma corrente é concentração da substância na corrente vezes a vazão volumétrica da corrente, certo? Certo. Para esse problema em particular, o que foi que a gente viu no item A? Que a vazão volumétrica da saída é igual à da entrada. Então, Certo, a até única entendi coisa tudo. que eu fiz aqui foi colocar o V0 no lugar do V. Tudo bem? Certo. Foi só isso que eu fiz, Uhum. Selma. Tá. Agora, pessoal, eu quero também que vocês me ajudem aqui a dar o golpe final nesses termos. A vazão de entrada, a gente não vai mexer, tá? Quando a gente pega aqui o texto base, tá? O texto base deixa claro para a gente que as condições de entrada do reator são constantes. Só que ele está pedindo para a gente escrever o balanço de massa transiente do reagente, tudo bem? Agora a gente vai voltar para aquela última discussão que a gente fez na semana passada. A gente já sabe que o termo de acúmulo reflete tudo o que está dentro do reator. Como a gente está considerando a possibilidade da concentração do reagente mudar ao longo do tempo dentro do reator, é por isso que apareceu o termo de derivada aqui da concentração, certo? Muito bem. Agora, pessoal, para o reator CSTR, vale aquela tal da hipótese de mistura perfeita que a gente está usando, tá? Onde que essa hipótese está aparecendo? Aqui, tá?
E aí eu pergunto para vocês, de onde é que vem a saída do reator? Pergunta extremamente boba e inocente, tá? Mas me contem, gente, de onde é que vem a saída do reator? Sem medo de me falar, gente. Vem da entrada. Pois é, a saída, né? Para sair, as coisas têm que ter entrado, fato, tá? Mas, em particular, a saída vem de dentro do reator. Portanto, se as coisas estão mudando dentro do reator ao longo do tempo, a saída do reator também vai mudar ao longo do tempo. Por isso, o correto é a gente considerar que a vazão volumétrica, desculpem, que a vazão molar do reagente A na saída muda ao longo do tempo. E que, por acaso, né, pela hipótese da mistura perfeita, essa concentração de saída é igual à concentração da entrada de dentro do reator, tá? Essa daqui é legal a gente enfatizar. Pela hipótese de mistura perfeita, a concentração de saída do reagente A é exatamente igual à sua concentração no interior do reator, tá? Assim, podemos reunir, tá? Aliás, podemos substituir as equações 2 e 3 em 1 para obter o balanço molar transiente do reagente A. Vamos chamar aqui, pessoal, as equações das vazões de 3. Agora, aqui eu vou dar uma apertadinha, pessoal, tá? Só para caber tudo no slide, não ficar jogado depois, tá? Como é que dá para a gente dar essa apertadinha? Agora, pessoal, não fica difícil, tá? Vamos fazer nossas substituições aqui, pessoal. No lugar do termo de acúmulo, vai ficar volume de CA de T dt. Essa daqui, como eu falei para vocês,
uma ideia para enfatizarmos a proposta de que a concentração do reagente A muda ao longo do tempo. No lugar da vazão volumétrica de entrada do reagente A, vem o termo CA0 V.0, que é a vazão volumétrica da entrada que a gente calculou, menos vazão molar do A na saída. Vazão molar do A na saída é o CA de T vezes o V0, que a gente tinha colocado lá em cima, e o termo de acúmulo, tá? O termo de acúmulo aqui que a gente tinha colocado. Tá? Como o reagente A é consumido, vamos colocar aqui um menos VKCA de T. Prontinho, pessoal. Aí agora, pessoal, se a gente quiser, a gente pode fazer uma pequena baguncinha, tá? Um pequeno rearranjo aqui para deixar as coisas um pouco mais bonitinhas, tá? O que eu vou colocar agora, gente, é maquiagem, tá? A maquiagem é: deixa a derivada isolada, tá? Dividida por 1. Vamos isolar todo mundo que está multiplicando o CA, tá? Quem que está multiplicando o CA, gente? É vazão volumétrica e volume do reator e constante, tá? Então, aqui vai ficar vazão volumétrica mais K vezes V. E aí eu joguei eles para o lado esquerdo. Eles estavam com sinal negativo, veem como positivo. Mais menos CA0 V0 tá? Dividido pelo volume. Tudo isso igual a 0, tá? Aqui embaixo, esse termo todo também vou dividir pelo volume. Deixa eu só... Se puder me deixar copiar só o parênteses, né, criatura? Ah, isso vai me fazer apagar todo mundo. Tá bom. Tá? Aqui só porque eu quero fazer a festinha, ele não tá me deixando. Aqui é V0 mais VKCA de T. Ai, gente, eu falo que vou fazer e eu mesmo esqueço tudo isso dividido pelo volume do reator, tá? Pronto, pessoal, tá? E assim fica o balanço famigerado que nós estávamos procurando. Isso daqui, como eu falei para vocês, pessoal, tá? Aqui é carnaval, tá? Essa última passagenzinha que eu fiz aqui é
maquiagem, tá? Não precisa se matar para fazer essa passagenzinha, não, tá? Parando na etapa anterior, tava bom. Qual etapa anterior, professor? É essa daqui, Selma. Tá? Esta daqui. Ah, tá. Tá? Quando a gente já destrinchou todos os termos bonitinhos, tá? E esse é o Esse balancinho transiente que a gente precisava, pessoal. Professor, esse VK é da concentração de ar, é volume constante, né? Volume constante da concentração de Não, ar? esse VK, Selma, ele vem lá do texto base, tá? Ele vem do texto. Isso que eu ia perguntar, tá no Uhum. texto isso, né? Sim, isso tá no texto, tá? Tá. Então, se por acaso aparecesse alguma coisa assim, pessoal, tá? Essa aqui, vocês poderiam chegar exatamente aqui, tá? Destrinchando todos os termos do balanço, que já estaria bem razoável, pessoal. Que assim vocês conseguiriam mostrar que vocês conseguem mostrar, que vocês conseguem desenvolver a equação de um balanço transiente, tá? Com vocês, pessoal, eu não tive a oportunidade de mostrar mais a fundo as técnicas de solução dos balanços transientes. Nos exercícios, tá? Se vocês observarem no materialzinho que eu carreguei para vocês, pessoal, esse exercício aqui, ele continua, tá? Ele continua aqui com uma pedida para vocês efetivamente resolverem agora o balanço transiente, tá? Vocês não precisam se preocupar com essa parte, tá? Não estou interessado com vocês em ver a solução do balanço transiente. Também nesse bloquinho que eu deixo para vocês, pessoal, tem um outro exercício aqui, o Brainstorming R1.2, pessoal, que é o balanço de massa em um sistema de separação, tá? Esse daqui é um balanço de massa, pessoal, que envolve 3 unidades diferentes, tá? 3 volumes de controles diferentes, e ele tem 4 componentes diferentes, tá? Esse daqui é legal porque dá para a gente explorar aquelas ideias de balanços um pouquinho mais sofisticados, tá? Esse daqui, obviamente, pessoal, não vai dar tempo de eu desenvolver com vocês, mas ele não é um exercício difícil, tá? Eu fico até bem confortável, gente, porque esse daqui não é problema de equação diferencial, tá, pessoal? Esse daqui é balancinho de massa, facinho, igualzinho a gente já fez. É bem parecido com aquele problema lá do cristalizador que a gente fez, tá? Isso daqui vale a pena vocês tentarem destrinchar, principalmente para vocês recordarem como que a gente escreve cada equação de balanço quando a gente tem um volume de controle que não é trivial, tá? Porque esse daqui, por exemplo, é um volume de controle diferente do que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a olhar uma entrada e uma saída. Dependendo do volume que vocês escolherem aqui, tem volume de controle, por exemplo, que vai ter uma entrada e 2 saídas, tá? Então, tem essa novidadezinha aqui para vocês explorarem nesta semaninha de revisão, tá? Danilo, você me perguntou aqui por que que eu deixei o V0 junto com o CA0, né? Aqui, Danilo, deixa eu até ver aqui, tá?
É porque eles estavam no lado direito, eu só joguei para o lado esquerdo, tá? Joguei para o lado esquerdo da equação para deixar a equação igual a 0, tá? Somente por isso. Professor, então, só para garantir assim, para a gente ter uma certeza maior, na sua prova a gente não precisa fazer o balanço em si, o cálculo do balanço em si, considerando esse exercício. Sim, vamos só corrigir um pedacinho da sua fala, Larissa. Vocês não precisam resolver a equação diferencial do balanço. Saber chegar nela, sim, tá? Bom. Tá, Que é o que Você você vai fez colocar agora no em mesmo aula, né? arquivo? Oi, Larissa? Essa parte da resolução você vai colocar no arquivo junto da... Sim, pessoal, tá? Eu já revisão? até aproveito e já atualizo já para vocês antes que eu me esqueça, tá? Mas também eu fico bem tranquilo, pessoal, que pelo menos nossa aulinha aqui está toda gravadinha também, se vocês precisarem. Professor, quando você quis dizer chegar nela, é isso que você fez, né? Isso, Selma. Certo. Tá? O que eu quero que Tá vocês bom. percebam, pessoal? Em função do nosso cronograma, com vocês, eu não mostrei as técnicas de solução para as equações diferenciais, mas sim a gente explorou como a gente obtém as equações diferenciais para os balanços. Isto é o que me interessa para vocês nesse momento, tá? Muito bom, gente. Mais alguma dúvida, pessoal, deste probleminha aqui que a gente desenvolveu? Ou de algum outro também que vocês tenham? Só medo Professor, mesmo. então, basicamente, a gente teria que estudar para o regime estacionário e o transiente, né? Sim, Selma, é todo o conteúdo que a gente desenvolveu desde o começo do nosso curso. Certo. Vitor, você ia perguntar alguma coisinha quando a Selma te interrompeu? Não, só falei que dá medo dessa prova. Não, perfeito, Vitor, tá? Larissa, o material está sim todo no Teams, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, pessoal, que eu sei que às vezes quando a gente está usando o celular, o Teams ele é um pouco ingrato, tá? No celular. Às vezes a gente se perde um pouquinho para achar as coisas no celular. Deixa eu só ver se eu consigo projetar aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo projetar a tela do meu celular para mostrar para vocês onde é que ficam as coisas no aplicativo do Teams, tá? Enquanto o meu aqui vai carregando, gente, tá? O aplicativo do Vincular ao celular ele é meio molenguinha, tá, pessoal? Enquanto ele vai carregando, gente, deixa eu puxar aqui, ó. Parcela não, tá? Deixa eu puxar para vocês aqui, gente, ó. Onde está todo o nosso material? Para quem entrar no Teams, pessoal, pelo navegador ou pelo aplicativo instalado, pessoal. Não se esqueçam que vocês têm que fazer o login com a conta @ulife.com.br de vocês. Vocês vão procurar na conta de vocês, dentro da listinha de equipes, vocês vão abrir aqui o grupinho de classes e vão entrar em análise e simulação das variáveis de processo. Aí aqui vocês vão encontrar atividades de aula. Em atividades de aula, pessoal, vocês encontram todas as aulas, tá? Todo o material que a gente discutiu, tá tudo por aqui.
vocês têm o PDF das aulas, todo comentado, tem a solução de alguns exercícios no Excel, e vocês encontram, como eu já tinha mencionado também, as gravações das mesmas aulas para quando eu dei essa UC como professor digital. O que vai ter de diferença? Quando eu estava como professor digital na UC, pessoal, eu consegui mostrar para as turmas um pouco da parte de solução numérica das equações, tá? Tanto diferenciais quanto algébricas. É essa parte que vocês não precisam ficar neuróticos, tá, gente? Essa daqui não precisam se preocupar, que com vocês eu não vou cobrar na prova, tá? Quando vocês entram pelo aplicativo do Teams, pessoal, isso fica um pouquinho diferente, tá? Agora sim que eu consegui projetar a minha tela aqui, gente, deixa eu só me acertar aqui. Vamos lá, criatura. Deixa eu entrar no Teams aqui. Sim, não, já estou saindo. Deixa eu só entrar aqui, pessoal, para mostrar para vocês como que vocês acham no Teams, pessoal. Ó, no Teams, pessoal, pelo aplicativo, vocês vão entrar nas equipes de vocês, tá? Vocês vão entrar aqui no mais. Ai, deixa eu achar aqui onde é que isso aqui tá fazendo uma baguncinha, gente. Que eu tô aqui no chat. Vocês vão clicar aqui nas equipes, vão entrar em análise. E agora, pessoal, vocês vão entrar aqui em aplicativos, tá? É isso que é ingrato, tá? Vocês vão clicar em aplicativos e aí em atividades de aula ou class activities. É aqui que vocês vão achar todo o material, tá, gente? No celular tem essa pequena diferença, tá, pessoal? Só tomando este cuidado, aí vocês encontram tudo. Nossa live, pessoal, ela vai ficar gravada e depois eu vou carregar junto com o material de revisão, tá? Se vocês perderem, não tem problema, ela fica junto do canal geral. Crianças, como a unidade está sendo fechada agora, eu preciso encerrar esta live com vocês, pessoal. Não se esqueçam que aqui, o que nós estamos fazendo, pessoal? Estamos entendendo como funciona um processo químico, porque depois da 1 vocês vão simular um processo para projetá-lo, pessoal. Vejo vocês semana que vem para o primeiro checkpoint da nossa UC, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês e até o nosso encontro da 1, gente! Até, professor. Bom feriado. Até, professor.